Olá, me chamo Osmar Moraes Santos de Melo, sou aluno do primeiro período de História. Este vídeo é uma atividade da disciplina de Introdução ao Estudo de História. Para quem estuda História, fica ligado. Para quem gosta também, né? Importante conhecer sobre a vida, sobre os processos pelos quais não vivenciamos, mas que a partir deles podemos estar hoje aqui. Porque certamente se a história fosse diferente, talvez não estivéssemos vivos, sequer tivéssemos nascido, pois somos uma soma de eventos biológicos, culturais e sociais. E por aí vai. Pois bem, hoje é quinta-feira, 8 de outubro do ano de 2020. Vamos lá. Entre os gregos, a história foi desenvolvida por meio de relatos que diziam sobre eventos considerados importantes ou que explicariam a origem das coisas. Quem não lembra da famosa mitologia grega? Quem nunca escutou uma história sobre algum deus, Poseidon, ou seja lá qual, né? Atenas. Eita, que eu me lembrei agora de um desenho da minha infância, Cavaleiro dos Zodíacos, que, de certa maneira, trazia um pouco da mitologia grega para dentro de nossos lares, para as nossas reflexões. Tudo bem através de uma ficção, mas não deixa de tocar numa filosofia importante para a humanidade, que é a cultura grega, que sem sombra de dúvidas é importante para todos nós, para a nossa cultura também, pois temos muitos elementos, inclusive nossa língua, herdados a partir da cultura grega. Pois bem, os gregos diziam que a história era tratada, relatada através da história dos deuses, né? E a história não era sistematizada como um campo de conhecimento como conhecemos hoje. A primeira tentativa de promover a separação da história das coisas das outras narrativas existentes na cultura grega ocorreu graças à ação de Heródoto, por volta de 485 a 425 a.C., conhecido como o pai da história, cuja principal obra, As Guerras Médicas, contava sobre confrontos desenvolvidos entre os gregos e persas na sua época. Outro importante estudioso da história grego, considerado como o primeiro historiador grego que dissociou a história como sendo vontade dos deuses para o sentido daquilo que aconteceu no passado, foi Tucídides, que viveu de 460 a 396 a.C. Foi em Roma, com Marco Túlio Cícero, orador e político da Roma Antiga. Ele desenvolveu um termo que ficou muito conhecido, onde para ele a história era que cuidava de gerir a memória dos acontecimentos passados, que poderia ser considerada a mestra da vida. Isto é, por meio dos exemplos do passado, é que a história ensinava aos homens do presente a origem de forma melhor e com mais prudência. Vejam como Cícero trouxe à luz do conhecimento, né, de todos, essa ideia de que a história ela seria a mestra da vida, ou seja, um fio condutor no qual todos aprenderíamos no presente, ou seja, agora, sobre a origem de tudo que acontecia. Ou seja, a história ela passa a ser evidenciada neste momento na Roma Antiga como a mola mestra da vida, que poderia explicar diversos fenômenos importantes para a sociedade. E outro ponto abordado nos fóruns também foi o conceito de história antiga, aliás, de história moderna. E, para quem não lembra, a história moderna é justamente o período de transição do medievo, da época medieval, para o mundo como o qual conhecemos hoje, consolidado, capitalista. É justamente o período
considerado como importante para mudanças substanciais e mudanças contundentes na economia, onde houveram várias revoluções, como a Revolução Industrial, científicas, sociais e religiosas, porque a partir desta mudança da história, na transição natural que houve, não natural, né? Nessa transição que houve nos processos históricos, a gente pôde observar e pode verificar até hoje como a religião ela se afastou do ponto de vista do poder de algumas sociedades e como ela se aproximou do poder em outras. Aqui no Novo Mundo, na América, por exemplo, quem estudou história deve lembrar o quanto a Igreja Católica ela era presente e tinha poder nas decisões políticas do Brasil. E que a partir de um determinado momento histórico, a Igreja ela passa a não mais se envolver diretamente com as ações do Estado, havendo aí a separação entre o poder do Estado e o poder da religião e a Igreja. E também uma outra virada a partir do momento que o Estado, que o país passa também a admitir outras religiões, outras filosofias religiosas, não apenas a Igreja Católica. Ou seja, quando o Estado decide se transformar em laico, um Estado que toda e qualquer religião tenha o seu espaço e a possibilidade de ter pessoas que acreditem ou não. Esse foi um vídeo bem breve, introdutório sobre essas questões que foram levantadas aí em alguns fóruns da disciplina de introdução ao ensino de história. Tudo de bom para vocês aí. Paz e bem. E eu quero é mais. Vamos embora estudando. Esse é o primeiro vídeo. Eu pretendo colocar outros vídeos aprofundando aí a temática de história, inclusive dentro da própria disciplina de introdução à história, que está sendo algo extremamente delicioso e importante para a consolidação do conhecimento e para aprender mais coisas, né? Afinal de contas, história é algo fascinante e nada mais justo e importante do que compartilhar um pouco desse saber, algo mínimo, com os colegas aí, com quem quiser também assimilar mais ideias e mais conhecimentos, ou então ter uma pontinha aí do que pode ser estudado dentro do curso de licenciatura em História. Até mais.